nas sombras densas do imponente internato Tenebris, um enigma desvelava-se a cada ano, convocando os jovens do vasto império para uma jornada sinistra. A narrativa popular, vazia de verdades sombrias, sugeria um nobre serviço aos espíritos adorados pelos cidadãos. Contudo, a cruel realidade se revelava aos convocados, sussurrando que as entidades que residiam lá eram muito além de espíritos e eram, no mínimo, demônios em sua essência. A maioria, uma vez conduzida aos confins do internato, tornava-se parte do etéreo, desaparecendo nas sombras sem regresso. Entretanto, raros eram aqueles que emergiam das trevas, metamorfoseados pela experiência única. Ao abandonarem o Tenebris, não eram mais a imagem refletida no espelho da sua antiga existência, tornavam-se seres diferentes, como se a própria essência tivesse sido redefinida pelas forças ocultas. Esses poucos escolhidos, ao regressarem ao seio do Império, não eram meros mortais, mas recipientes de uma metamorfose mística. Os cargos de poder, aguardando pacientemente por seus novos ocupantes, eram preenchidos pelos que haviam atravessado o véu entre o conhecido e o desconhecido. Um pacto silente se estabelecia entre a escuridão e aqueles que emergiam, transformando-os em marionetes dos destinos predestinados pelas entidades sombrias. O Tenebris, guardião taciturno de segredos profundos, moldava os destinos, sussurrando em cada sombra que permeava seus corredores intrincados. O relógio marcava impiedosas 5 horas da manhã quando me deparei com a imponente estação de trem da cidade central. Uma silhueta de ferro e vapor, ressoando com uma energia inquieta. A fria luz da aurora pintava o cenário com tons de melancolia, enquanto eu me preparava para me despedir do que restava da minha vida antiga. Não havia muita coisa a perder, mas a incerteza do futuro pairava no ar. Ao olhar para trás, imaginei meu pai, esperando em casa. Talvez, com minha partida, ele encontrasse alguma paz. Ou, quem sabe, até mesmo a alegria que se dissipara desde a partida de meu irmão. Não era a hora de ponderar sobre isso, porém. Meus pés me conduziam para um destino desconhecido, um lugar que se escondia atrás de rumores sombrios. No entanto, as histórias de transformação e conquistas de outros convocados ecoavam em minha mente. Talvez, até mesmo alguém tão aparentemente inútil como eu pudesse encontrar um propósito lá. E quem sabe, um dia, meu pai teria razões para se orgulhar de mim, assim como tinha do meu irmão. Ao longe, uma locomotiva emerge timidamente, obscurecida pelo orvalho matinal. À medida que se aproxima, revela-se uma maravilha, adornada com intrincados ornamentos exteriores e janelas amplas que oferecem uma visão clara dos passageiros no seu interior. A maioria deles, homens vestindo trajes sóbrios e expressões sérias, como é comum nestas terras. Meus passos hesitantes me conduzem em direção ao imponente trem, e uma leve fraqueza toma conta de minhas pernas. Não posso negar, estou repleta de temores. Nenhuma informação transpira desse lugar, além da certeza de que mais pessoas partem para lá do que o local pode suportar. Milhares se aventuram na direção daquelas linhas férreas a cada ano, porém, apenas uma fração retorna. Durante minha jornada até aqui, percebi que os habitantes desta cidade evitam falar sobre o internato. Contudo, nada disso importa. Não tenho o luxo de desonrar ainda mais meu país e minha casa com minha aparente incapacidade. Esta é a oportunidade que anseio para provar que eu também posso. Entro no vagão do trem. Não está muito movimentado, apenas alguns homens trajando ternos e chapéus. A luz do sol recém-nascido derrama-se pelas janelas do trem, estranhamente acalmando meus nervos e insuflando uma centelha de esperança. O movimento do trem se inicia, revelando uma extensa área arborizada que se assemelha a uma floresta. Devo estar bastante próxima do imenso lago onde se situa o internato Tenebris. Senti a falta de ter tido tempo para praticar um pouco de esgrima hoje. Tomara que seja permitido lá. Anseio desenvolver o talento para a espada, assim como meu irmão possuía. Com dedicação, talvez eu possa aprimorar minhas habilidades. Ah, esqueci que isso não importa mais. Já não faço parte de uma família de cavaleiros. Até que é um pouco libertador, mas esse treinamento tornou-se um hábito ao longo do tempo. Felizmente, peguei minha espada de madeira antes de sair, a última lembrança que meu pai me deu antes de parar de falar comigo. A paisagem ao redor é peculiar. Entre as árvores, noto construções abandonadas e inacabadas, lembrando castelos deixados sem conclusão por séculos. Dá a sensação de que, ao longo do tempo, esta região passou por séculos de reformas nas estruturas que circundam o lago.
Provavelmente, o Império investe vultuosas somas de dinheiro no internato, muito mais do que na própria guerra contra outros continentes. Entre as árvores, vislumbro muitas estátuas de pedra antigas e cobertas de musgo. O símbolo religioso dos espíritos está presente na maioria delas, um olho semiaberto com cílios grandes na parte superior, representando raios de sol. À medida que o trem avança, a paisagem se abre entre as árvores. Posso avistar o lago do internato, vasto a ponto de quase não conseguir enxergar a outra margem. No centro do lago, uma estrutura gigantesca se destaca, assemelhando-se a um castelo com numerosas torres imponentes. A natureza exata dessa estrutura é incerta, às vezes, lembra uma igreja, como uma catedral grandiosa, enquanto em outros momentos, remete a um castelo. As bases da estrutura exibem muitas pilastras com arcos as interligando. Acima disso, diversas áreas abertas lembram jardins, pátios ou praças, todas adornadas com numerosas estátuas. Num dado momento, percebo que uma porção do lago, inicialmente pensada como um banco de areia submerso, está em movimento. Assusto-me, pois, embora já tenha ouvido falar, não imaginava que não fossem exageros dos rumores. Uma serpente colossal habita o lago, tão imensa que parece fazer parte do relevo quando está imóvel. É uma criatura famosa, e ao longo dos séculos, surgiram esporádicas histórias de ataques a barcos que levavam suprimentos para o internato, sempre ocorrendo quando os barcos estavam retornando, nunca indo em direção ao internato. Isso aconteceu pouquíssimas vezes ao longo de muitos séculos, e as pessoas oram para essa serpente, buscando passagem segura. Já é uma tradição antiga aqui. Será que eu deveria orar também? E se essa coisa decidir me devorar, deixando isso de lado, parece que estou chegando mais à frente a uma estação exclusiva para os jovens convocados para o internato. Desço do trem, e este lugar é bem alto, foi construído na beira do precipício que dá para o lago. Tem um teto, mas não tem paredes, então o vento que vem da direção do lago é bem gelado e bate forte aqui. Até que o lugar é bonito e sofisticado, mas tem uma quantidade até exagerada de guardas. Andando um pouco mais à frente, vejo algum tipo de verificação com barreiras e roletas. Há uma cabine com um guarda, aparentemente, devemos passar por ela para poder entrar. Perto das barreiras, na parte de fora, há muitas pessoas chorando com semblantes de sofrimento. Provavelmente, tiveram que se despedir de seus filhos e amigos. Outros estão abraçando seus filhos antes da partida, e os jovens vão em direção à cabine, se apresentam, entregam um papel e passam. Lembro-me do meu pai por um momento, mas chacoalho a cabeça e ando em direção à fila. O ar aqui é palpavelmente triste e melancólico. Essas famílias talvez nunca mais se encontrem de novo, e, já que não vieram no mesmo trem que eu, provavelmente são moradores desta cidade, a capital. Eles devem saber de algo que eu não sei. Quando tentei perguntar na pousada que fiquei quando cheguei aqui, evitavam o assunto a qualquer custo. O máximo que diziam para mim era boa sorte, com muito pesar nas palavras, quando eu dizia que fui convocada para o internato. Finalmente, chega a minha vez. Chego na cabine do guarda. Ele usa um uniforme igual ao dos outros, roupas pretas e boina. Mas ele parece estranho. Não tenho motivos para pensar isso, mas sinto uma estranheza quando olho para ele, como se estivesse sendo enganada. Parece algo que foi feito para se parecer um humano, mas não é um humano, tipo, se a pele do rosto dele fosse uma máscara. Ah, eu devo estar paranoica porque estou indo para um lugar novo e estou ansiosa. O homem para de ler os papéis em sua mesa e olha para mim com olhos fundos escuros, dizendo, me dê a carta de convocação. Rapidamente, começo a procurar em minha mala. Penso brevemente que, se eu tiver perdido isso, serei presa aqui pelos guardas. Demoro um pouco para encontrá-la, mas pego e entrego para o homem. Ele dá uma rápida olhada para o selo na carta e me diz com a voz meio ranzinza para prosseguir para o teleférico com os outros. Ando e deixo aquele lugar preenchido de gemidos de tristeza e entro em uma sala com os outros convocados, que têm um semblante de medo pelo futuro. Muitos choram pelas suas famílias, que provavelmente não verão mais. Desse jeito, fica difícil manter o otimismo. À minha frente, há um abismo que dá para o lago. Até que a paisagem é bonita, com umas barreiras de proteção entre nós e o abismo. Parece uma estação de trem bem grande ao longe. Vejo um teleférico chegando em nossa direção. Não o tinha visto antes porque há muita névoa no lago.
O teleférico é grande e muito bonito, feito de bronze em sua maior parte, com muitos ornamentos e grandes janelas. Quando vem mais perto, vejo que há 2 guardas dentro. Era meio difícil de ver porque estava meio longe. À medida que se aproximava, uma garota deu um grito ao ver os guardas melhor. Eles não tinham rosto, pareciam uma massa preta como uma gosma amorfa que era segurada por um terno. Tinham cartolas em suas cabeças, se posso chamar assim. As pessoas foram para perto da parede quando viram eles. O teleférico finalmente chegou e atracou. Os guardas fizeram um sinal para entrarmos no teleférico com seus corpos. Eles se moviam estranhamente, de uma maneira refinada como nobres chiques. As pessoas estavam muito receosas com aquilo, mas aos poucos foram se movendo timidamente em direção ao teleférico, até que a maioria começou a seguir os que tinham tomado a iniciativa. Os guardas não pareciam hostis, apesar de não dizerem uma palavra desde que chegaram. Será que essas coisas conseguem falar? Eu acabei entrando no teleférico. Por dentro, ele parecia maior do que por fora, com assentos rodeando o ambiente. Era bem iluminado, com luzes amarelas, o que causava um contraste com as cores frias de todo o resto do ambiente. No entanto, não pude deixar de ficar com pânico quando olhei para aquela névoa espessa. Não conseguia ver nada abaixo de nós, e não pude deixar de lembrar daquela serpente gigantesca que fica naquele lago. O medo do que você não pode ver é desesperador. Minha respiração ficou pesada e rápida. Todos pareciam assustados, seja pelo mesmo motivo ou por outros. Espero que cheguemos logo. É agonizante ficar pendurada em cima desse lago. Eram aproximadamente umas 7 horas da manhã, mas ainda estava muito frio naquele teleférico. Estávamos bem altos, e só se podia ouvir o vento cortante e os sussurros dos outros convocados. Coisas como vai ficar tudo bem em Yansi lá for um lugar bom, não sabemos preenchiam o ar. Não olha para baixo, alguém alertou. Pelos espíritos, o que vai ser de mim? Encolhida em um canto para escapar do frio, percebi que deveria ter trazido roupas mais grossas. A verdade é que não tinha muitas opções. Anos se passaram desde que comprei roupas novas, e sair de casa era considerado perda de tempo pelo meu pai. Ele preferia que eu passasse meu tempo treinando e estudando. As empregadas raramente falavam comigo, meu pai as repreendia se o fizessem, alegando que estavam me distraindo. Imersa em pensamentos, um garoto me tirou da minha introspecção. Ele, nervoso, tentava iniciar uma conversa para aliviar a tensão. Ah, desculpe meu mau jeito. Meu nome é Ernesto. E o seu? Evitei falar muito, já que, frequentemente, gaguejava e dizia coisas sem sentido. Respondi timidamente, Sophie. E o seu? Ele tentou sorrir na situação e disse, Ernesto. Sou desta cidade, nasci aqui. Minha família tem uma sapataria na periferia. Estava com muito medo de ser convocado. Meu irmão foi convocado há 6 anos, nunca mais ouvimos falar dele. Me pergunto se o encontrarei lá? O garoto estava falando rápido, e monologava sobre coisas comuns, como clima, cor favorita, etc. O garoto continuou falando, talvez apenas para se distrair, sem parecer prestar atenção em minhas respostas. Agradeci silenciosamente por preferir observar os outros a ter que me expressar verbalmente. Enquanto o teleférico avançava, cortando o ar frio da manhã, Sophie observava as várias estátuas quebradas dentro do lago. A visão despertou memórias da quebra de sua própria família. Assim como essas estátuas, as fundações da minha vida foram despedaçadas, pensou ela, seu olhar distante revelando a tristeza que ela tentava esconder. No entanto, ela rapidamente desviou o olhar, retomando sua postura calma e distante, escondendo suas emoções sob a fachada fria que aprenderá a apresentar ao mundo. Chegamos ao destino após algum tempo. O internato Tenebris era enorme, especialmente de perto. Precisei virar a cabeça completamente para cima para ver o topo das várias torres da estrutura central. Mais adiante, uma outra cabine estava acoplada a um prédio com barreiras e roletas, mais complexas desta vez. Havia várias pessoas nesta verificação, algumas anotando coisas em livros, outras com equipamentos estranhos nas mãos, aparentemente mágicos. Eu entro na fila junto com os outros, devem ter umas 60 pessoas aqui, e provavelmente virão mais nos próximos teleféricos. As pessoas com equipamentos estão aparentemente verificando todos, depois passam na cabine.
Após isso, são divididas em 3 grupos, a maioria vai para o lado da bandeira amarela, 7 pessoas se posicionam perto de uma bandeira laranja, e há uma bandeira vermelha sem ninguém por perto. Imagino que seja isso. Será que é algum tipo de triagem? Não consigo deixar de pensar que este lugar, por mais imenso que seja, não deveria ser tão grande para suportar a quantidade de pessoas que vêm para cá todos os anos. Já deveriam ter mais 300.000 pessoas aqui ao longo dos últimos 60 anos. Não posso deixar de pensar o que acontecerá comigo. Conforme chego perto da cabine, uma mulher alta vestindo uma roupa preta e usando uma corneta na cabeça se aproxima de mim com aquele equipamento. Ela puxa minhas pálpebras e mira aquela coisa para o meu olho. Após alguns segundos, faz uma expressão surpresa e grita para os outros atrás dela: "Temos uma vermelha aqui." Fiquei assustada. Ela não tinha dito nada parecido com mais ninguém. Minha barriga doía de ansiedade. Ela me acompanha até uma cabine mais ao lado. Entro e vejo uma sala fria com uma mesa de metal no meio e estantes cheias de papéis na parede. Um homem baixinho com um manto e roupas que se assemelham às de um padre me pergunta coisas como meu nome, minha família, status social, sobre meus pais, se tem alguma pessoa de outros países na minha árvore genealógica, meus hobbies, etc. Quando me dou por conta, já estou lá há um tempo respondendo perguntas. Eles me deixam prosseguir. Finalmente, a mulher diz: "Fique parada aqui." Logo um homem se aproxima para entregar a braçadeira. Eu fico parada sozinha em um círculo vermelho ao lado dos outros círculos com bandeiras. Percebo que passou um tempo e a leva de pessoas que estava chegando do teleférico já era diferente. Um homem que vinha e voltava para pegar braçadeiras me viu ali no círculo, fez um semblante surpreso e voltou para pegar uma braçadeira vermelha. Me entregou e disse: "Já chamamos a sua serva." Enquanto estava na entrevista, ela está esperando no portão à frente. Eu, surpresa, disse com uma voz um pouco mais estridente do que o normal por acidente: "Como assim?" O homem, com voz cansada, respondeu: "Não é meu trabalho explicar nada. Eu só entrego as braçadeiras. Vá, provavelmente ela vai te explicar." Eu comecei a andar até um portão chique, como tudo naquele lugar, com os guardas de gosma na parte de dentro e outras pessoas passando pelo portão. Mais à frente, havia uma garota parada. Ela tinha cabelo castanho alaranjado e um cachecol roxo, uma camisa branca larga com uma gravata, suspensórios que seguravam os shorts e uma meia grande que ia quase até o short. Parecia uma roupa masculina, e sua braçadeira era laranja. À medida que me aproximo, ela dá um sorriso meio nervoso e diz alto: "Um olá. Eu sou Piper, já estou aqui há umas semanas. Prazer em conhecê-la. Me disseram que devo servi-la a partir de hoje."